Pessoal, quando eu começo um vídeo assim, sem data, sem hora, é porque o vídeo está na sequência do vídeo anterior. E eu já posto os dois juntos. Eu posto o anterior e já posto esse. Se tu pegou esse trem aqui meio andando, porque também o meu canal é um canal que ninguém assiste, então se tu pegou esse trem aqui andando, se tu quer ter alguma ideia do que eu estava falando no outro vídeo e fui obrigado a interromper, volta e assiste o anterior que tu vai entender o que está acontecendo aqui. Eu acredito que eu estava na parte que eu falava que eu sou chamado pelos anúncios que eu coloco, eu sou chamado para transar com mulheres de outros caras, né? O cara tem a mulher dele, são casados, se amam, se curtem e me chamam para transar com a mulher deles. Além do meu trabalho de detetive, que eu estava falando no meu outro vídeo, do meu trabalho de motoboy, de aplicativos e tal, tem mais essa dos caras que me chamam para transar com a mulher deles, né? E é na presença deles, com consentimento, com a participação, muitas vezes, do próprio cara ali na trans e tal, mas a minha história fica sempre só com a mulher do cara, que é o que eu curto, né? Eu curto é mulher, então se quer que eu vá junto, é para transar com a tua mulher. Mas o que eu dizia, por que eu até lembrei disso e entrei nesse assunto? Porque eu estava falando da história do corno, do que é a pessoa ser traída, do que é a pessoa que me contrata como detetive para pegar um traidor, uma traidora e tal. E é sempre bom lembrar que isso é para todos os sexos, né? A traição, ela tá entre os homens, entre as mulheres, entre os bi, entre os trisal, entre os... sei lá, hoje tem tanta denominação que eu já não sei mais nem como classificar. Não é mais só o LGBT, X, on, não sei o que. Tem, né, sei lá, tem a lésbica que trai, mas ela daí eu não sei o que ela é. Se ela é lésbica, se ela é bi, se ela... Sabe? Mas a traição não é o sexo. As pessoas têm que entender isso. As pessoas consideram a traição muito pelo lado do sexo. E não é. A traição é pelo sentimento, sabe? É o lado do sentimento. Então a questão sexual, ela tá ali no meio, mas não é o que está pesando. O que pesa é o sentimento. E daí assim, ó, eu estava falando tudo isso porque eu sinto assim, ó, agora, quando eu interrompi o vídeo anterior, tá? Eu estava gravando, ia ser um vídeo só. Eu interrompi o vídeo anterior porque deu um bip de WhatsApp, né, de notificação do WhatsApp, e eu já pensei, é o cliente querendo saber o que está rolando aqui na campana, onde eu estou vigiando. Daí o cliente queria saber se essa mulher dele, se ela saiu, sabe? Que eu estou, né, monitorando, vigiando, para ver se a cliente saiu, que é a suspeita dele, saindo para se encontrar com alguém. E não, até o momento, né, que eu tenha conseguido perceber, é um lugar difícil de monitorar e tal, mas se ela saísse, ela teria que se expor um pouco, ou talvez não saísse num carro, esses carros com vidro completamente escuro, eu não conseguiria ver. Sem contar que tá chovendo, sabe? Que tá chovendo demais. Água tem 2h30, 3 horas que não para de chover aqui. Então eu até comentei com o cliente, olha, a não ser que ela tenha um motivo muito especial, muito sério,
para ela querer sair agora de tarde nessa chuvarada, sabe? Que é muita água, muita chuva. Então, né, só uma pessoa que tenha, né? O sexo leva as pessoas a sair até no meio de um vendaval, de um tsunami, né? Para um encontro sexual. Mas olha, eu que adoro sexo, que até coloco anúncio, né, me oferecendo para encontros sexuais, olha, né, nesse tempo aqui, se eu tô em casa, né, que é raro eu estar em casa, de banho tomado, na cama, com alguma coisa ali do meu lado para comer, para dizer, vem aqui transar comigo, meu, olha, nem a mulher das mulheres me tiraria de casa num tempo desses, né? Mesmo que eu não for, eu tenho lá um carro velho e tal, mesmo que eu fosse sair de carro e não fosse sair de moto, não dá vontade, sabe? Então eu falei pro cliente, mas assim, ó, foi bom que o cliente chamou e perguntou como é que estava o acontecimento, como é que estava a situação aqui, porque isso entra dentro do que eu estava explicando no outro vídeo. O corno, ele tem todo esse procedimento do corno, ele é presumível. Ele tem as situações de traição, depois ele já sabe que está sendo traído, e depois ele tem um masoquismo, ele tem uma necessidade de ver a traição. Ele tem a necessidade, ele sabe que está acontecendo, a pessoa já deixou ele, né? Acontece muito isso, que nem a mulher já deixou ele, ou o cara já deixou a mulher, e a pessoa ainda quer insistir naquela coisa de querer saber, de querer ver, mesmo sabendo, a pessoa já foi embora, a pessoa já te largou, a pessoa não quer mais saber de ti. Mas quem é traído gosta, tem aquele masoquismo. Como eu já tive situações que a pessoa quer, só falta querer que eu entre no motel e entre na suíte e filme os dois transando na cama ou na hidromassagem lá. Eu digo, cara, mesmo que tu pegue a pessoa e o carro entrando no motel. Ó, deu outro bip aqui. Ai, sabe? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver aqui. É no outro celular aqui. Só um pouquinho, vou ter que interromper. Só um pouquinho.